Olá, meus alunos do segundo ano, como vocês estão? Espero que tenham tido uma ótima Páscoa em família. Por aqui também foi tudo legal. Então vamos lá para mais uma semana de estudos, certo? Bem, como vocês já sabem, cada unidade do nosso livro se divide em três partes: uma para interpretação textual, uma segunda para gramática e, por último, fechando a unidade, uma parte para ortografia. Hoje nós vamos começar a unidade 4, que está na página 42. Abram nessa página e, antes de tudo, reparem nas questões pré-textuais indicadas no livro, ou seja, aquelas que vêm antes do próprio texto. Essas questões são importantes para a gente ficar atento a algumas coisas durante a leitura. Então, agora, leiam atentamente e com calma o texto do Patinho Feio, certo? Após a leitura do texto, reparem, como sempre devem reparar, nas referências, para saber direitinho quem é o autor do texto, qual é o título do texto, ou do livro em que ele está, no caso de contos como esse, quando foi publicado, qual editora, por aí vai. A gente já conversou sobre isso antes. Também no nosso livro sempre vem indicado uma mini biografia do autor. Leiam com atenção, porque é importante a gente conhecer mais sobre os autores das obras que a gente está lendo, especialmente quando é um autor tão importante como o de hoje. O Hans Christian Andersen é um dos autores mais importantes de histórias infantis e infanto-juvenis. Muitas das histórias famosas foram criadas por ele, como a do Patinho Feio, que a gente vai ler hoje e que provavelmente vocês já devem ter tido contato antes. O próprio Maurício de Souza, que a gente viu em alguma unidade anterior, já adaptou o próprio Patinho Feio e outras histórias desse autor para quadrinhos da Turma da Mônica. Bem, outra coisa que eu quero que vocês fiquem atentos. Não sei se é a primeira vez que eu falo isso aqui nessa turma, mas eu gosto sempre de frisar que a gente deve prestar atenção quando o nosso livro apresenta textos grandes. E aí, o que eles precisam fazer para que caiba no espaço, como aconteceu dessa vez? Eles vão suprimir trechos da obra original. Eles adaptam e apresentam para a gente uma questão resumida. E como que a gente fica sabendo disso? A gente tem que ir lá e ler o original? Não, se a gente tiver lido o original, a gente vai perceber naturalmente. Mas sempre que numa obra literária houver a supressão do texto original, ou seja, cortes do texto original, se indica que esses cortes aconteceram através do uso de reticências entre colchetes, que a gente pode ver com alguma frequência nesse texto do Patinho Feio, certo? Bem, agora vocês já podem responder atentamente o exercício segundo a interpretação textual de vocês. Boa parte das respostas são de ordem bem pessoal, mas algumas são mais de atenção, né? De certo e errado de acordo com algumas características do texto. Façam isso com atenção e voltem aqui para a gente entrar na parte de gramática, já na página 46. A parte de gramática de hoje, o assunto são as letras minúsculas e as letras maiúsculas. Esse assunto a gente já viu lá no começo das nossas videoaulas com o livro do terceiro ano, quando a gente ainda estava tendo aulas juntos. Eu sugiro que vocês procurem por esse vídeo
que assim como todos os outros, está aqui nesse canal do YouTube, que eu estou colocando todos os vídeos, para poder conferir o que a gente já falou sobre isso antes, mas eu vou relembrar algumas coisas. Sobre letras maiúsculas e letras minúsculas. O que é mais importante que a gente não pode esquecer sobre esse assunto? O uso das letras maiúsculas. As letras maiúsculas, como nós já comentamos antes, mais de uma vez, devem ser usadas no início de qualquer frase. Ou seja, outra forma de falar isso é que elas também devem ser usadas depois de qualquer ponto final, interrogação, exclamação, se nós formos continuar o texto na mesma linha. Além disso, existem situações bastante frequentes em que palavras no meio de frases devem vir com a letra maiúscula. Essas situações são quando as palavras se tratam de nomes próprios. Em outro momento posterior, a gente vai estudar com calma a questão dos nomes próprios. Hoje, o que a gente tem que lembrar é que nomes de pessoa, nomes de lugar, nomes de marcas ou empresas, nomes de obras de arte, tudo isso, apelidos, deve vir escritos em letra maiúscula, certo? É muito importante que a gente aprenda isso e não se esqueça, para não causar confusões no nosso texto. Vocês vão poder reforçar isso que vocês já sabem sobre letras maiúsculas e minúsculas nos exercícios da página 46 e 47. Como sempre, leiam e respondam com bastante atenção esse exercício, tá? É sempre importante. E voltem aqui para a gente entrar na sessão de ortografia, que é para fechar a nossa unidade. Bem, na sessão de ortografia hoje, temos como assunto o uso das letras F e V, que também vimos num vídeo anterior, junto com o terceiro ano, porque também apareceu no livro deles. De qualquer forma, vamos também lembrar um ponto mais importante sobre as letras F e V. Como nós vimos antes, essas duas letras representam sons que são produzidos por um movimento muito parecido da boca, que é com o lábio inferior encostando na arcada dentária superior para produzir o som. Então repitam comigo devagar: F, V, F, V. Isso, às vezes, pode confundir a gente e também é um motivo da gente estudar essas letras de maneira conjunta. No entanto, essas duas letras trazem significados muito diferentes para as palavras que elas formam. Como no exemplo simples que, se eu não me engano, está no livro, que é faca e vaca. A gente só muda essas duas letras, mas as palavras têm um significado totalmente diferente. Tá bom? Bem, por hoje, nossos assuntos são esses. Eu sugiro mais uma vez que vocês assistam novamente alguns vídeos anteriores das aulas para o terceiro ano, que são os referentes às letras F e V, e também ao uso de minúsculas e maiúsculas. Por último, eu gostaria de falar com vocês sobre a necessidade de alterar a nossa dinâmica de correção, pelo menos por enquanto. Porque eu estou com um problema sério, que é o carregador do meu computador, que começou a dar mau contato, e nem sempre eu estou conseguindo ligar ele para conseguir ver os livros. Aqui em casa tem outros computadores, e é o que eu estou tentando fazer agora para esse vídeo, por exemplo, mas nem sempre eles estão disponíveis para mim.
porque a minha mãe e minha irmã, elas usam também, elas trabalham, enfim. Mas isso é um problema. E aí, o que acontece? Eu tive que vir para casa da minha mãe com o Jorginho. Muitos de vocês já conhecem, meu filho, que também estuda no Anjinho Travesso. E eu tive que vir com ele para cá porque a mãe dele, a enfermeira, tá trabalhando aí na linha de frente do combate à pandemia e não está sendo, assim, obviamente indicado o contato deles agora. Então eu vim para cá para conseguir continuar preparando as aulas para vocês, com a ajuda da minha mãe, já que ele é pequeno, né? E, por exemplo, para eu estar aqui falando agora, ela tem que estar cuidando dele, porque senão ele não me deixaria estar explicando essas coisas para vocês. E só que o problema é que aqui a internet também é bem pior. Então eu já fiz uns testes, não ficou bom fazer a chamada ao vivo. Eu tô demorando também para conseguir colocar os vídeos no YouTube, mas isso não é problema. Eu colocando com antecedência eu consigo. Mas por hora vou suspender então as correções online. Como que a gente vai fazer então? Como eu já indiquei no grupo semana passada, eu vou enviar os vídeos normalmente, vocês vão responder as questões, vão fotografar para mim e me enviar numa conversa privada no WhatsApp para ficar mais organizado. E aí eu vou corrigir individualmente e vou responder a vocês individualmente. As dúvidas e erros mais frequentes eu vou anotar e organizar num texto ou até em um vídeo para apresentar para toda a turma, para tentar buscar uma uniformidade. Então, vamos vendo como que isso funciona e conversando para se adaptar da melhor forma perante as circunstâncias, que, né, não são as melhores, têm sido difíceis, mas que com a gente junto vão se tornar mais fáceis e vão melhorar. Por hoje é isso, desculpa, é um vídeo mais longo, mas precisei também fazer essas considerações no final. E bons estudos, como sempre, se dediquem, e um abraço forte em cada um de vocês e família, tá bom?